recente perpetuada pelos anjos caídos. O livro de Jesher é mencionado pelo menos 2 vezes nas Escrituras. Diz que Noé se casou com uma filha de Enoque. Então Noé não só tinha um DNA puro, mas também sua esposa. Consequentemente, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, também teriam um DNA puro. Agora leia Gênesis 11 e 12, Chris. Ok, Gênesis 6, 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Elohim e cheia de... Viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. É após esta declaração que Moisés registra que Yahvé ordenou que Noé construísse uma arca e levasse sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos para a arca. Ele não fez menção às noras de Noé, até que ele fizesse a afirmação de que toda a carne se corrompeu. Bastante revelador, não é verdade? Sim, é. É muito provável que até mesmo as noras de Noé pudessem levar consigo um DNA modificado para dentro da arca e a partir delas poderia ser passado para seus descendentes. As noras provavelmente estavam carregando pelo menos um traço dos genes Nefilim. Podemos saber isso porque, primeiro, os gigantes reapareceram após o dilúvio. Não há registros de um segundo aparecimento de presença de anjos. Em segundo lugar, como Noé era geneticamente puro, a evidência contextual sugere que seus filhos também o eram. E, finalmente, não houve menção das esposas até depois de se afirmar que toda a carne havia se corrompido. O livro de Jesher confirma essa compreensão, dizendo que as esposas não foram incluídas no grupo até depois da construção da arca. Mas depois do dilúvio, poderia ter havido alguma fusão por meio de algum tipo de manipulação genética? Absolutamente. Há muitas evidências de que os antigos eram extremamente avançados. Você tem informações nas obras hindus que descrevem perfeitamente uma guerra nuclear e até uma antiga bateria encontrada em Bagdá. Depois, a Grande Pirâmide da China. Registros monásticos antigos dizem que elas têm mais que o dobro da altura da Grande Pirâmide de Gizé. Uau, eu nem sabia que a China tinha pirâmides. A maioria dos chineses também não. Na verdade, há 16 delas a cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Xi'an, na China. A maior delas é muito alta. A Grande Pirâmide de Gizé tem 137 metros, ou 450 pés de altura. Em contraste, a Pirâmide de Xi'an tem 304 metros, ou 1000 pés de altura, e ninguém sabe quem as construiu. Verdade. E os registros arqueológicos relatam que as antigas civilizações eram muito avançadas. Elas certamente poderiam estar mexendo com manipulação genética para chegar a algumas das fusões de animais estranhos. E não esqueça de que as pessoas más, inspiradas por Satanás, têm visões sobrenaturais. Satanás sabia como era feito antes do dilúvio, e assim ele poderia dar-lhes uma visão do processo após o dilúvio. Eu ainda acredito que as noras de Noé acabaram corrompendo os DNAs de suas gerações, porque Nefilim não era apenas uma mistura de DNA humano e animal. Era entre o DNA humano e o dos anjos. Isso é por essa razão que Yahvé comandou que os filhos de Israel destruíssem totalmente todas essas 7 nações. Então, todos os netos de Noé, incluindo a todos nós, podemos ter o DNA danificado ou corrompido. Ter uma genética Nefilim não garante que será futuramente transmitida aos descendentes. Obviamente, no caso dos filhos de Cão, especialmente Canaã, eles claramente foram afetados. O registro histórico sugere que o filho de Jafé, Magog, também pode ter herdado o gene. Não há provas, porém, de que o gene se manifeste na descendência de Sem. E você não poderia culpar seus pais sobre o que aconteceu com alguns deles? Não, mas nós não seriam automaticamente condenadas simplesmente porque nasceram com um rastro de DNA de Nefilim. No entanto, quando você olha para os registros dos descendentes de Noé, também nas escrituras e no livro de Jesher, os descendentes de Cão parecem ter se interessado em tentar recuperar o conhecimento antediluviano. Em apenas algumas gerações, os descendentes de Cão já eram 2 vezes maiores em quantidade de pessoas do que os descendentes de Sem ou de Jafé. Isso é interessante. E essa foi a principal ramificação que teve a maioria dos descendentes de gigantes, não foi? Eu li que Golias, que era da cidade de Gate, era um desses descendentes. Sim, ele era. Você se lembra quando Moisés
enviou espias para Canaã? Sim, eles trouxeram de volta um relato meio que devastador. Eles disseram que os gigantes que eles haviam vistos eram tão grandes que os israelitas eram como gafanhotos a seus próprios olhos. A palavra gigantes é nefilim, a mesma palavra que Moisés usou em Gênesis 6 para descrever a descendência dos anjos e dos humanos. Eu notei que as nações desses gigantes são todas nações cananeias, ou seja, todos descendiam do filho de Cão, Canaã. Esses são os que Yahweh ordenou que fossem destruídos completamente. Não é porque Yah é um maníaco homicida, é porque ele queria proteger o resto do mundo daquelas linhagens que haviam procurado incessantemente, por meio de seus cruzamentos, aumentar e fortalecer o DNA dos Nefilins em suas descendências. Há tanta coisa que poderia ser dita sobre esse assunto, se claro tivéssemos tempo. Yahweh expressamente proibiu seu povo escolhido de se casarem com os cananeus. Quando chegou a hora de Isaac ter uma esposa, Abraão foi procurar uma mulher para ele na família de Naor, para que seu filho pudesse se casar. Quando o filho de Isaac, Esaú, tomou uma esposa dentre as filhas dos cananeus, Yah o rejeitou de ser o progenitor do Messias. E, consequentemente, a posteridade de Esaú passou sua genética a Jacó, que também foi à Mesopotâmia para encontrar uma esposa. E temos também Yahweh fazendo com que os filhos de Israel fossem enviados ao Egito, onde eles eram estrangeiros. Os egípcios tinham um certo preconceito contra os pastores advindos da linhagem pura